O nosso boa noite a todos, aos amigos presentes, aos que um dia se tornarão amigos nossos, aos nossos queridos internautas que também assistem e acompanham os trabalhos desta casa, a espiritualidade amiga que aqui já se encontra para nos acolher a todos. Nós pedimos carinhosamente também a nossa assistência. Hoje nós decidimos refletir sobre um tema que está muito interligado aos conceitos de perdão, aos conceitos de reforma íntima e de autodescobrimento. Nós vamos refletir um pouco hoje sobre arrependimento, expiação e reparação de nossas faltas. Nós nos propomos hoje juntos, vamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Que a gente não tome aquela postura de dizer, olha, fulano deveria estar aqui nesta palestra hoje, para ouvir isso. O nosso convite é que nós possamos parar um pouco e pensar hoje sobre a nossa condição, sobre o nosso estar no mundo, sobre a caminhada que estamos fazendo aqui na Terra e se estamos conscientes desse processo evolutivo. Nós já sabemos, o Espiritismo nos diz, que a Terra é um planeta de provas e expiações, de que aqui chegamos para complementarmos e conquistarmos a nossa evolução espiritual. E o que é essa evolução espiritual? A conquista das virtudes. Aqui estamos para uma construção do ser divino que somos. Deus, como um Pai grandioso, justo e amoroso, fez um projeto divino para cada suas criaturas, cada uma delas, de conquistarmos a nossa luz. Só que essa luz é conquista realmente nossa. Ele nos dá todas as condições de vida, de planeta, de corpo físico, de tudo o que nós possamos imaginar. Mas Ele nos dá uma grande tarefa, a que nós devemos construir a nossa felicidade. Então, a aquisição das virtudes, a conquista da nossa felicidade, da nossa paz interior, é trabalho humano, é trabalho nosso. E para isso, Deus nos concede as vidas sucessivas e a lei da evolução a qual todos nós estamos submetidos. Não adianta, evoluiremos, mesmo sem estar consciente ainda disso, mesmo que não queiramos, mas a lei que é do progresso, ela nos leva fatalmente à evolução. E nesse processo de evolução, evidentemente, à medida que o ser toma consciência da sua condição de estar no mundo, de ser eterno, porque essa é a grande dádiva de Deus. Deus não poderia ter nos dado presente melhor, que é a eternidade. Ao tomarmos consciência de que somos seres eternos, espíritos em evolução, nos cabe a grande tarefa da evolução consciente, e não da evolução que vem só pelo sofrimento, mas da evolução consciente. Então, vamos refletir um pouco sobre esse nosso estar no mundo, essa nossa etapa evolutiva, e vamos pensar sobre o que é o arrependimento, a importância do arrependimento para a nossa evolução espiritual, por que precisamos sofrer, por que expiamos as faltas cometidas e como fazer o nosso processo de reabilitação, ou seja, de repararmos o erro com aqueles com quem erramos. Como fazer esse processo? Ou seja, nós estamos falando de algo muito importante, que é a nossa evolução consciente. É estarmos despertos para conquistarmos a nossa luz. Então, vamos começar refletindo sobre o episódio narrado por João, no capítulo 8, versículo 3 a 11, em que os fariseus, para testarem Jesus, levam para ele uma mulher que foi pega em adultério. E eles chegam para o mestre, jogam a mulher no chão, a mulher chega descabelada, chorando, eles a trazem puxando pelos braços, numa expressão de desprezo, de sofrimento daquela mulher, de desprezo ao sofrimento, e na atitude da punição,
Ela é jogada ao chão, junto do mestre, e eles dizem: a lei de Moisés manda que as adúlteras sejam apedrejadas. E tu o que dizes? E está lá narrado que eles faziam isso para tentar Jesus. O mestre, sem nem se incomodar com aquela situação, sem demonstrar nenhuma afetação de desespero, de condenação, do que fosse, que aquela turba chegava toda revoltada, se agacha e começa a escrever no chão. Como eles percebem que Jesus não dá atenção, está ali escrevendo. Dizem alguns que Jesus começou a escrever a palavra perdão. Eles insistem: mestre, o que tu dizes? Esta mulher, pela lei, é para ser apedrejada. O que tu dizes que deva ser feito? Ele se levanta e, sério, com todo o amor que a sua alma é capaz de emanar, visto um dos Cristos solares, o Cristo governador do planeta Terra, com toda a sua autoridade moral e espiritual e amorosa, levanta-se, olha para aqueles homens sedentos de vingança e de condenação e disse-lhes: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus não disse qual era o pecado, não disse que eram os que tinham adulterado. Qualquer pecado, qualquer falta, qualquer erro que a nossa consciência já é capaz de registrar. E João narra que foram saindo primeiro os mais velhos, depois os outros. Enquanto isso, Jesus se abaixa e uns dizem que ao continuar escrevendo, ele continuava escrevendo os tipos de erros. E as pessoas vão saindo. Até que a mulher fica só com Jesus e ele diz: mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Pega na mão dela, ergue e disse: vai e não tornes a pecar. Ao analisarmos essa passagem do Evangelho muito profunda, nós vamos ver a diferença da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, para as condições que Jesus está nos propondo há 2000 anos, que é o perdão das ofensas. Essa coisa tão difícil que é da gente fazer, porque basta uma atitude errada no trânsito de alguém conosco, que nós já estamos enfurecidos, nós já estamos dizendo atropelos. Basta alguma coisa feita por algum subalterno, empregado nosso, que não saia de acordo com a nossa diretriz, que nós já nos arvoramos no direito de falar alto, de ofender, de desqualificar. Ainda essa semana eu vi o depoimento de uma pessoa que disse que teve que pedir demissão do emprego, perdeu todos os seus direitos, porque era comum nesse escritório as pessoas serem agredidas verbalmente, moralmente, por qualquer equívoco, por qualquer falha, a ponto da pessoa chegar a agredir fisicamente qualquer funcionário. Então vocês imaginam o nível de desequilíbrio que nós apresentamos hoje, que não temos o menor critério de controle emocional, de analisar o que vai ser dito para ofender uma pessoa ou não. Isso nós estamos falando de faltas leves, não vamos falar aqui de crimes, de assassinatos, de grandes traições, de tragédias. Vamos falar de coisas do dia a dia, de atitudes nossas, de agressão gratuita ao outro, de intolerância a qualquer tipo de erro. A ponto de a pessoa estar assistindo um noticiário na televisão, qualquer coisa que foi dita ou qualquer erro, e a pessoa já sair dali enfurecida, dizendo palavrões, agredindo ou chegando a dizer: se fosse comigo eu faria tal e tal coisa. E nós não atentamos para o nosso nível de desequilíbrio diante dos erros alheios.
do nosso tipo de desequilíbrio em nos arvorarmos na condição de censurar, de condenar, porque além da censura nós já estabelecemos até a pena, a condenação aos outros. Então precisamos pensar sobre isso, porque olha a serenidade de Jesus diante de um crime que na época era pago com a vida. E vocês imaginem cada pessoa se achar no direito de pegar uma pedra e jogar para sair sangue, para levar o outro à morte. É o tipo do linchamento que hoje acontece quando acontece um acidente, uma coisa de última hora, e que as pessoas já correm e fazem um linchamento. Nós não temos muita diferença se analisarmos alguns comportamentos do que acontecia na época do Cristo. Então, se a nossa atitude diante dos erros e diante das faltas alheias não for de misericórdia, como é que teremos misericórdia para com os nossos erros? É por isso que Jesus chegou a dizer que nós deveríamos perdoar para sermos perdoados. É uma inteligência profunda, porque se nós começarmos a perdoar as faltas dos outros, automaticamente começaremos a compreender as nossas faltas. Porque na hora que compreendemos que além do erro existe um desequilíbrio, existe uma pessoa doente, existe um psicopata, existe um enfermo da alma, existe alguém que está na loucura, alguém que está em desequilíbrio, em desarmonia. Quando começarmos a enxergar o erro dos outros assim, automaticamente, quando cairmos em faltas graves, também teremos essa mesma medida para analisarmos os nossos erros. E aí, começaremos a aprender a nos perdoar, porque por falta do auto-perdão, nós geramos a consciência de culpa. E o que é a consciência de culpa? É você chegar ao ponto que viu o seu erro e você não é capaz de se perdoar. Então você começa a gerar conflitos e dramas interiores e se paralisa, porque a consciência de culpa, como diz Joana de Ângeles, não nos faz avançar. Ela faz o espírito paralisar, achar que não merece ser ajudado, porque o erro foi tão grave. Como é que eu fiz isso? Vocês imaginem, por exemplo, a consciência de culpa de uma mãe que aborta. Quando ela sabe depois que ali já tinha um espírito, um ser que foi programado, que estava ligado a ela, que precisava voltar, muitas não se perdoam. E começam a gerar, pela consciência de culpa, as doenças e os problemas graves pela falta do perdão. Essa consequência da falta de perdão, do auto-perdão, é tão grande que ela pode gerar até noutra vida não conseguir gerar filhos, ainda pela consciência de culpa. Para vocês imaginarem como é grave a questão de não aprendermos a perdoar os outros e de não nos perdoarmos. Então, muitas pessoas precisam saber, se elas abortaram, se fizerem situações difíceis em suas vidas, elas precisam se perdoar. Porque esse arrependimento, esse reconhecimento do erro, aí nós já entramos no arrependimento, que o arrependimento é reconhecer que a minha atitude prejudicou alguém, me prejudicou, e eu preciso reconhecer para que eu possa fazer um processo de mudança e de reabilitação pessoal. Sem o arrependimento, como vamos nos melhorar? Se o doente não reconhecer que ele está doente, como é que ele vai se tratar? Se não reconhecermos que agimos com imprudência, como vamos pedir desculpa e refazer o processo? Se não reconhecermos que agimos de forma orgulhosa com alguém ou arrogante, como é que vamos nos arrepender? Então, o arrependimento é o reconhecimento do erro praticado. É uma atitude que implica em humildade do ser, porque só a humildade, que é a virtude dos santos, nos leva a fazermos as mudanças maiores na alma. É por isso que o orgulho nos aprisiona, porque o orgulho faz você dizer, não, eu não errei não, eu errei por causa dele.
Eu matei porque ele me irritou. Eu não aguentava mais, por isso eu matei. Ou seja, eu não me arrependi. Eu estou botando a justificativa do meu erro no erro do outro. Eu tenho que reconhecer, o outro errou, mas eu errei em aceitar aquela ofensa, em não lutar comigo mesmo para superar aquela ofensa, e eu revidei o mal. Então, sem a humildade, sem o reconhecimento de nossas faltas, nós não faremos o processo evolutivo do crescimento interior. E nós viemos aqui para quê? Para que é que nós reencarnamos? Daí é preciso ler mais Espiritismo. É preciso se matricular nos cursos. Maravilha! Toda reunião você chega e já tem curso antes. A maioria das casas espíritas já fazem isso hoje. Para que a gente possa tirar as dúvidas, ler mais. Porque só ouvindo às vezes não é tudo. Nós precisamos estudar, entender mais. Para que eu estou vivo? Por que eu sou assim? Por que eu sou diferente do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe? Por que eu tenho essa característica peculiar, porque nenhum de nós somos iguais? As vidas e vidas passadas, nós somos hoje a construção do nosso passado, das nossas escolhas. O que hoje parece fácil e simples é porque já conquistamos. O que hoje parece difícil de se fazer é porque temos dificuldade e não foi treinado ainda. Quando eu comecei a ver que eu tinha que pedir desculpa quando eu errasse com meus filhos, isso não foi fácil. Você chegar para um filho, eu não fui acostumada a pedir desculpas. Não tive uma educação. A lei era, você faz porque aqui quem manda sou eu. Então não tinha essa história de pedir desculpas. Então eu me vi num processo de ter que pedir desculpa quando eu cometi a falha. Reconhecer, chegar para o outro e dizer, meu filho, me perdoe. O esposo, a mãe, a irmã, ou até com outras pessoas, você exercitar isso é muito importante. Ah, não, mas fulano não merece meu perdão. Mas você merece se reconciliar com a situação. Você merece ser feliz, nós merecemos ser felizes. Mesmo que o outro não mereça seu perdão, mas ao se perdoar e ao pedir perdão, nós estamos avançando. Então, o que é o arrependimento? É o sentimento que nos diz que cometemos alguma coisa errada. É o arrependimento. É o sentimento que nos diz que aquilo que eu falei, fulano saiu triste, fulano não gostou, eu ofendi fulano. É o sentimento que diz que aquela minha ação não foi a melhor. Mas para isso, lembramos, é preciso a humildade. E aí a gente vai entender, mas por que eu preciso me arrepender? Santo Agostinho, os Espíritos vão responder na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz nessa vida de combatermos os vícios e de resistirmos ao mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. E Santo Agostinho responde, mas como fazer isso? Como eu vou conseguir descobrir que eu errei? Porque se eu não reconheço meus erros, como é que eu vou mudar? Se eu não paro para pensar sobre mim, aí eu me lembro de Joana de Anjos, quando ela diz que não basta só orar, é preciso meditar. Porque se você só reza, só ora, só conversa, você tem que meditar, porque na meditação é o silêncio em que você aguarda para refletir sobre alguma coisa e esperar que a resposta chegue e nos diga onde cometemos o nosso erro. E aí Santo Agostinho vai dizer, fazei o que eu fazia na minha última encarnação. Ao fim do dia, à noite, eu revisava todo dia, como foi o meu dia? E aí você tente se lembrar desde a hora que acordou, desde a hora que você abriu os olhos, o que foi que você pensou, como foi que você se comportou diante de, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, que horror, como é que eu vou conseguir chegar lá? Qual foi o seu primeiro pensamento? Foi para fazer uma prece, agradecer a Deus, né? Porque dormiu bem, porque acordou
e estou no plano físico ainda tenho mais um tempinho na vida, legal. Não estou no plano espiritual. Porque de repente, vai que alguém morre e quando acordar, já está no plano espiritual. Não é? Então, qual foi o nosso primeiro pensamento, a nossa atitude diante do dia? Como foi que o dia transcorreu? Com que pessoas eu falei? O que foi que eu fiz? Como eu reagi diante até de um comprador que cheguei na loja, ele estava me forçando a comprar esse objeto e eu não queria comprar. E eu agi de forma grosseira com aquele funcionário. Ele doido para a meta dele, para ser cumprida, não é? Uma meta lá de vendas, ele doido para empurrar a mercadoria para você, leve esse, mostrando o mais caro e você querendo o mais barato, e você sai irritado, talvez tenha até agido de forma grosseira com aquela pessoa. E aí você vai, passa o dia. Sim, cheguei em casa, almocei, à tarde, ou não almocei, não sei, como foi o dia? Por que Santo Agostinho disse que é importante essa reflexão? Porque, principalmente hoje em dia, não é que às vezes a gente não tem condição de estar toda semana no consultório do psicólogo, não é? E atendimento fraterno, todo mundo já sabe, não é terapia psicológica, é atendimento fraterno. É orientação para o nosso tratamento, para algumas questões de busca existencial, mas não é terapia psicológica. Então, nessa reflexão, você vai avançar muito. Por quê? Porque ao descobrir quais são as nossas atitudes repetitivas, mas rapaz, eu estou todo dia me desgastando. Nessa semana eu me desgastei com todos os dias, no mínimo 3 pessoas. Aí você vai se descobrir. Eu ando meio agitado. Eu estou tendendo já ao desequilíbrio. E aí nós vamos descobrir onde estamos precisando de ajuda. Santo Agostinho vai dizer, eu fiz todo o bem que era possível, ofendi alguma pessoa, como foi? Cumpri com o meu dever, deixei de fazer o bem que aquela situação me pediu. Alguém me pediu para ir visitar, levar alguma coisa no hospital, e eu disse que não tinha tempo não. Somente porque eu quis. E eu tinha tempo. Então eu devo me arrepender também do bem que eu não fiz, que fui chamado a fazer. Então nesse arrependimento ele vai dizer, você pensa, descobre, ora, e pensa já no outro dia o que você vai fazer para resolver as questões pendentes daquele dia. Eu preciso me retratar com alguém, pedir desculpa? Eu preciso ligar para alguém que eu não liguei e tinha que fazer? Eu vou me prontificar a fazer o que eu não fiz no dia anterior? O que eu devo fazer? O que faltou fazer? Então isso é muito importante, porque nós estaremos no mesmo dia, analisando as nossas atitudes, tendo a condição de se refazer no dia seguinte, porque o que é a reencarnação? É a oportunidade de nos refazermos do que não foi feito no passado. Hoje recebemos no lar espíritos com os quais precisamos nos reabilitar, nos reaproximarmos, que precisamos exercitar o perdão. Vamos encontrar no trabalho pessoas que vão mexer com as nossas necessidades evolutivas. Nós não estamos aqui a passeio, embora a gente precise deles, vez por outra, para aliviar um pouco a caminhada. Nós estamos matriculados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, para traçarmos um processo evolutivo de aquisição de virtudes e superação de vícios, para a conquista, resumindo, do amor. Nenhum espírito reencarna aqui na Terra para vir à toa, para passar a vida com todas as facilidades materiais, sem se preocupar com a aquisição das suas virtudes. Não existe isso, minha gente. Não existe. É por engano nosso. Um dia a nossa consciência vai acordar. E o pior é que muita gente se arrepende tarde demais. Tarde, entre aspas. Porque na consciência de culpa dele, ele vai dizer, é tarde. Meu pai faleceu e eu não pedi a ele o perdão que eu devia ter pedido. Minha mãe foi embora, coitada, e eu mal aparecia nos domingos para visitá-la, nem de tarde. Eu nunca esqueço de uma vizinha, 10 filhos, 6 vivos, 4 morreram na infância.
E ela chegava para mim e dizia: ô minha filha, você sabia que eu tenho um filho que mora na outra rua do lado? Ele passa 10 meses para parar aqui, ele passa todo dia nessa rua para ir para a casa dele. Faz 10 meses que ele parou aqui em frente para me ver. Eu oro para ele todos os dias. Eu dizia: mas se lembre dos outros que visitam. Ela disse: minha filha, eu me lembro, mas eu sinto falta dele. Era eu tentando consolá-la, né, para ver se diminuía a dor. Eu não ia dizer: mas que filho intratante, que filho ingrato. Eu não ia aumentar a dor dela, não é? Mas se lembre dos que vêm, dos vizinhos que lhe assistem, que não esquece. A senhora é uma pessoa maravilhosa. Ela disse: mas eu sinto falta dele. Ele chega a passar 10 meses para entrar na minha casa. E ele sabe que se entrar, toma um café, todo dia tem almoço. Olha que coisa, gente. Aí, depois que morre a minha mãe, e acha a cabeça em cima do caixão, do corpo, haja gritaria, é peso de consciência. Não é saudade, não. Muita gente é peso de consciência. Porque não visitou, porque não fez, não deu, não assistiu, não acompanhou. Aí vai se arrepender. Mas é bom se arrepender. Já é um bom sinal. Arrependimento, mesmo que tardio, não é ruim. É necessário para um dia construirmos a paz de consciência. Então esse arrependimento, mesmo tarde. Ah, mas eu não disse à minha mãe que eu amava. Meu filho, diga agora. Reze todos os dias, se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Minha mãe me perdoe, porque eu não dei o amor na hora certa. Mas saiba que eu estou arrependido. Eu quero um dia me reabilitar com a senhora. Aí o que é que faz? Claro que depois do arrependimento vem a expiação. O que é a expiação? São as consequências do bem que não foi feito, do erro que foi feito. Eu vou carregar aquela dor comigo ainda há algum tempo. Eu vou precisar me ajudar para tirar aquela dor que está na alma. É por isso que nós sofremos. A maioria dos nossos sofrimentos são expiações. É a falta da superação pelo auto-perdão e pela reparação do erro praticado. Vejam que vai na sequência. Arrependimento, me arrependo. Vem as consequências do erro que eu vou sofrer, porque depois de feito tem as consequências. Mas por último, eu tenho que procurar a minha reparação diante do erro praticado. É por isso que na questão 999 do Livro dos Espíritos, foi perguntado aos Espíritos: basta o arrependimento para que o Espírito se livre do mal praticado e entrar, como a gente disse, arrependeu, já está direitinho para o reino de Deus, ou seja, a paz de consciência. Vamos tomar reino de Deus aqui, como usufruir já das benesses dos seres superiores e da paz de consciência. O arrependimento é importante, mas é só o começo. É preciso reparar as faltas. E o que é a reparação? O que significa reparar as faltas? Significa fazer todo o bem possível àqueles que nós fizemos o mal. Significa cumprir o nosso dever que foi negligenciado, que foi esquecido. Significa nos aproximarmos daqueles com quem erramos para repararmos as nossas faltas. Muitos de nós hoje estamos sendo chamados a reparar as faltas do passado nessa encarnação, convivendo com as pessoas difíceis ou elas convivendo com as nossas dificuldades também, porque nós também não somos seres angelicais ainda, convenhamos que todos nós temos defeitos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Nós não estamos ainda nos planetas, nos planos felizes, nos mundos venturosos, onde não existe mais a maldade. E a gente quer
que ninguém cometa mal, que ninguém faça erro nenhum, se nós estamos num planeta onde predomina o mal. Se predomina o mal, é porque ele ainda está dentro de nós. Porque somos nós que fazemos o mundo que nos cerca. Somos nós que construímos e destruímos. Então, se tomarmos essa consciência de que aqui estamos num processo evolutivo, em que somos chamados a nos reabilitarmos, o que é que nessa vida eu estou sendo chamada a me reabilitar? Cada um de vocês já tentou pensar sobre isso? Eu fico me perguntando, porque já conheço um pouco, já li e já leio há um pouco, eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu estou me reabilitando? Ou seja, eu estou fazendo bem as coisas que eu negligenciei no passado, dessa vida mesmo, e de outras? Será que nós estamos conseguindo nos reabilitar? Ou seja, a pessoa está contando os dias para ser aposentada porque ele detesta o emprego. Há uns 2 anos atrás eu estava num consultório médico e a pessoa dizendo para mim, detesto aquelas pestezinhas que eu estou dando aula. Aqueles são os cão. Eu entro num atestado, quando termina eu coloco outro. Mas eu não volto para dar aula para aquelas pestinhas. Aí eu perguntei a idade das pestinhas. Já estava no 9º ano, 8º ano, no ensino fundamental. A pessoa extremamente revoltada com a profissão, se adoecendo e gerando doenças. Já estava com não sei quantas doenças. E quando os médicos queriam que ela voltasse para a sala dela, ele ia para outro. Vou não. Eu não tenho condição. Ela mesma me disse. Eu entro no atestado e coloco, termina, eu coloco outro. Mas eu não volto a dar aula. Então vocês imaginem os dramas que nós geramos, as dores e os sofrimentos que estamos gerando para nós mesmos. Não é para os outros. Porque se eu exerço a minha profissão com revolta, com certeza eu não estou me reabilitando. Eu não estou reparando os erros de outras e desta que me levaram a essa conjuntura, a essa profissão, a essa escolha. Com certeza eu não estou. Eu estou gerando mais dores e sofrimento para a minha própria encarnação. Na hora em que eu não aceito o meu corpo físico, com o nariz que eu tenho, com a orelha que eu tenho, com os cabelos que eu tenho, com a cor que eu tenho, com o tamanho, com as doenças, com tudo. Na hora em que eu começar a gerar uma revolta pelo corpo que eu assumi nessa encarnação, eu não estou me reabilitando. Eu estou começando a gerar doenças em mim. Porque Joana de Anjos vai dizer no livro Autodescobrimento, Consciência e Vida, se eu não me engano é o capítulo 3. O nosso corpo é dúctil, ou seja, é uma massa maleável. Com os nossos desejos, pensamentos, emoções e sentimentos, nós molduramos a saúde ou a doença, no corpo físico e no corpo espiritual. André Luiz vai dizer em suas obras, do mesmo jeito. Nós criamos com a revolta enfermidades. Nós criamos com a indisciplina enfermidades. Nós criamos com o desamor, com a falta do perdão, enfermidades. Hoje já existem universidades pelo mundo que estudam as doenças causadas pela falta de perdão. E uma delas é o câncer. Pela falta de perdão a nós mesmos e aos outros. Nós geramos doenças autoimunes. Nós geramos a destruição das nossas células porque elas obedecem ao comando do pensamento. Então perdoar é saudável. Se arrepender é maravilhoso. E abrir o coração para fazer o bem, porque o que é que repara o mal praticado? Só o bem. Os sentimentos bons. As atitudes verdadeiras. Em vez de condenarmos os nossos políticos pelas suas quedas morais, pelo fracasso da reencarnação deles, não deveríamos falar mal de nenhum. É essa postura que nós estamos tendo enquanto espírita?
postando e divulgando coisas na internet, se revoltando com os erros que nós ouvimos? Por que estranhamos? Corrupção? Nós estranhamos corrupção? Minha filha, há 8 anos atrás, foi tirar uma carteira, chegou lá, o rapaz disse, minha filha, você faz se quiser, se não quiser a gente resolve. Ela, não senhor, eu vou tirar minha carteira. Em todo canto a gente encontra. Quem diga, você quer comprar isso? Olha, se você não pagar imposto nenhum, o preço é esse. Mas se for para pagar imposto, que a gente vai pagar e você vai pagar, o preço é outro. Corrupção. A gente estranha a corrupção. Por que nós estranhamos? Por que nós estranhamos? Não é para a gente estranhar, é para a gente orar. Orar por eles e para a gente também não cair. Para a gente não se corromper nas mínimas coisas que a gente faz. Eu já vi pessoas dizer assim, o troco veio errado. Não devolve não, que eles tiram muito dos outros. Na frente da criança, ensinando a criança a não devolver o troco errado. Mas na hora que ele recebe o troco errado, ele é o primeiro a correr e está lá. Por que estranhamos? Precisamos sim mudar nossas atitudes. Um dos livros da série de André Luiz, eu não me lembro agora se é No Mundo Maior, ele é levado a ver uma cena que os espíritos dizem para ele, a partir de agora você vai ler a mente dos outros, saber o que está lá dentro da mente do espírito. Os erros que ele cometeu. Mas preste atenção. André Luiz recebe do instrutor um passe magnético para ele conseguir se concentrar e ver o erro da pessoa. Ele está nas câmaras de retificação em nosso lar, começando o trabalho de assistência. Mas o Espírito adverte, cuidado. Você vai ver crimes e crimes, mas você não pode ter nenhuma atitude de censura, nem de condenação, nem de julgamento. Você vai olhar como quem está só vendo para saber o que aquela pessoa está sofrendo. Então você vai, agora com essa habilidade, você vai se concentrar e você vai ver o que é que aflige aquela alma. Que dor ela carrega de consciência de culpa, dos erros que a atormenta para ela estar daquele jeito. Você vai saber para você poder ajudar. Cuidado, não censure e não condene. Então nós devemos começar a exercitar agora. Porque se a gente condena por qualquer coisa que a gente escuta, sai mal da televisão porque ouviu as denúncias. Tem gente que não está assistindo porque passa mal. Por quê? Porque nós estamos numa atitude ainda de condenação e de censura. Não é para a gente olhar assim. É para a gente ter dó e piedade dos que estão caindo na reencarnação. Porque hoje são eles. E nós devemos nos cuidar para que amanhã não seja a gente. Não sendo política, talvez nessa encarnação a gente não vá ser. Mas e os nossos outros erros? E as nossas outras fraquezas? E as nossas tentações que a gente nem sabe que tem, porque não chegou a época da provação. Mas quando chegar a época da minha provação e da sua, será que eu não vou cair? E eu vou precisar da misericórdia, da compreensão dos outros, para que eu possa me erguer. Então, André Luiz é chamado a fazer esse exercício e ele vê a cena. Quando eu li, eu comecei a tremer. A primeira vez que eu li, faz tempo, era a mulher assassinando o marido com uma picareta. E ele gritando para ela não fazer isso. Eu fiquei respirando fundo. Imagina, a gente não tem condição de ouvir certas coisas. Nós não temos ainda. Talvez eu nem tenha nessa encarnação, não sei, mas eu já sei que tem essa falha. E eu procuro, quando a cena vai chegar, me preparar psicologicamente, para eu me ajudar, para eu não é nem condenar, é imaginar a dor daquela pessoa, o drama. Nós precisamos nos conhecer para que a gente saiba se ajudar. Por que eu tenho tanta raiva do que eu estou ouvindo? Será que eles não lembram a sombra do nosso passado, de nossos erros guardados? Será que nós já temos condição de ficar discutindo o erro dos outros? Se for para ajudar, talvez seja uma boa causa. Mas se não for para ajudar, é melhor calar. Esse é um dos pontos. A reparação é o recomeço que nós vamos ver na doutrina espírita se falar.
Todos nós somos chamados ao recomeço da nossa vida. E todos os dias é uma oportunidade de recomeço. Ah, mas eu já estou terminando minha encarnação, não fiz nada, o que é que eu faço? Comece agora. Ah, mas eu posso me ajudar? Devemos nos ajudar o quanto antes. Primeiro comece a amar a vida, a agradecer o que nós temos e recebemos. Comece a fazer uma lista das coisas boas que você tem na sua vida. Ah, mas eu não acho não. Acha. Sinal que o nosso pensamento talvez esteja meio adoentado, precisando de uma ajuda, talvez de um atendimento fraterno, talvez de uma terapia psicológica, talvez do exercício mais da oração, talvez de mais leituras. Comece observando as coisas boas que nós temos na encarnação. Depois você faz uma lista pequena das dificuldades que você tem. Não bote muita coisa não. Esse ano nós estamos no mês de março, vamos começar abril, esta semana. Daqui para o fim do ano eu quero superar o meu egoísmo. Eu não aguento chegar uma pessoa e agir de tal forma. Isso me irrita, me ofende. Se eu já detectei, então eu já posso trabalhar em cima disso aí. Eu não aguento tal coisa. Comece elegendo as coisas que você não aguenta, porque aí tem um nó. Por que eu não aguento? Comece analisando, eu não aguento meu parente, seja ele o laço que for. Comece a fazer um exercício. Por que é que eu não aguento? Por que eu só vejo defeito em fulano? Por que o defeito dele me irrita tanto? Comece a orar para o defeito dele. Eu não aguento ver uma pessoa alcoolizada. Eu não aguento uma pessoa que seja alcoólatra. Comece a orar pelos alcoólatras. Comece a procurar entender, valer sobre o alcoolismo, as dificuldades que as pessoas têm, por que elas agem daquele jeito, por que hoje a Organização Mundial da Saúde considera uma doença. Comece a se inteirar da visão psicológica, das obsessões que podem estar por trás de um alcoólatra. Comece a se trabalhar para superar aquela intolerância. Aí já estaremos buscando o caminho da reparação. Porque eu preciso reconhecer que condenar os alcoólatras é uma atitude de pequenez da minha alma. Enquanto eu não reconhecer que existe essa falta em mim, que isso é um problema que vai atrapalhar a minha convivência com o outro, a minha condição amorosa de exercitar o amor, o perdão, a tolerância, de ver o outro como um irmão que precisa de ajuda. E olha que eu estou dando um exemplo de coisas assim, bem pontuais do dia a dia. Existem coisas mais graves dentro da nossa alma, que nós precisamos nos ajudar. Então, esse é o caminho. Primeiro, o arrependimento. Eu reconheço que eu tenho uma atitude arrogante, sempre que eu estou naquela situação. Quando passar a analisar o dia, eu vou descobrir o lugar da cena onde ela aconteceu. Então eu vou procurar me reabilitar, orando, pedindo desculpa, mudando a atitude, refletindo sobre aquele comportamento para que eu possa mudá-lo em mim. Aí eu estou começando a reparar meus erros. Aí minha reencarnação começa a ter aquisição das virtudes. Mas não pense que isso vai ser do dia para a noite. E não pense que começar a ver os nossos defeitos vai ser uma coisa boa. Nós vamos começar a nos entristecer em algum momento, porque nós vamos começar a ver erros. Mas, Joana de Ângeles diz, não se preocupe. Entenda que buscar a humanização é o nosso estágio evolutivo. Jesus, quando disse que deveríamos perdoar para sermos perdoados, não é porque era a virtude dos santos ainda não. O perdão é a virtude nossa, dos doentes, que estamos buscando nos humanizar para um dia sermos anjos. Porque os anjos não precisam mais perdoar, minha gente, porque eles não se ofendem. Eles já superaram esse estágio. Então o perdão é coisa nossa. O arrependimento é da nossa condição espiritual. É preciso entender isso. No livro Os Mensageiros está lá o fracasso do irmão Otávio,
no capítulo 7, em que ele narra que ele fez uma trajetória para a reencarnação, e ele está lá em nosso lar, contando a André Luiz, depois de uma palestra com Telésforo, em que ele convoca todo mundo para buscar a espiritualidade. Nós espíritas, cristãos, é feita uma reunião no plano espiritual, com todas as pessoas sensibilizadas para o Evangelho de Jesus, para que elas tracem um projeto de mudança. Nós precisamos mudar, nós precisamos pensar como eu posso me tornar uma pessoa mais sensível, mais humana, mais amorosa. Como eu posso colocar em prática esse Evangelho de Jesus? E ele está lá chorando, contando o seu fracasso. Ele deveria ser um médium, cumprir a sua mediunidade, teria assumido um compromisso de não se casar na reencarnação para que ele pudesse se dedicar inteiramente à mediunidade. Receberia 6 companheiros de nosso lar, irmãos que o ajudaram, que junto a ele teriam uma missão grandiosa também na doutrina, e seriam orientados por ele, seriam criados como praticamente seus irmãos menores. E ele chega na reencarnação, esquece do convite ao bem, esquece do convite ao amor, se envolve com uma pessoa complicada, se casa, não era para ele se casar com esta pessoa. A pessoa tem um inimigo ferrenho de vidas passadas, que pelo seu casamento inadequado, esse espírito reencarna e vai torturar sua reencarnação. E não era para esse espírito estar perto dele, porque ele rejeitou os irmãos órfãos, que a sua madrasta, ao desencarnar, já era viúva e ao desencarnar, tinha deixado para ele tomar conta. E ele abandona esses 6 crianças. Os 6 espíritos que ele recebeu num compromisso para se reabilitar e trabalhar espiritualmente. Então vocês vejam, se almas com missão correm o risco de fracasso, imaginemos nós, comuns dos mortais, não é? Não precisamos, mas se erramos já nessa encarnação, olhando para trás, olharmos que já fizemos alguma coisa inadequada, procuremos nos reabilitar. Foi o que eu disse a uma jovem desesperada porque tinha cometido aborto. Se você puder engravidar e dar a chance, peça à espiritualidade essa oportunidade. Ore pelo espírito abortado pedindo perdão. Vá às instituições, aos abrigos de criança e se dedique a ajudar, mesmo que distante ou perto. Se reabilite consigo mesma. Faça o que a sua consciência diz que seria melhor para você se reabilitar dessa culpa. Porque paralisar na culpa não vai adiantar nada. Então, meus irmãos, nosso tempo está encerrando. E a mensagem que nós pensamos nesses dias é a reflexão que eu tentei fazer sobre minha vida, ainda nesse começo de ano. O que a gente precisa fazer para que a gente se reabilite conosco mesmo? O que eu posso fazer para errar menos? Se eu fizer isso, eu vou ter menos sofrimento. Porque Deus não castiga ninguém. O sofrimento não é castigo, é consequência da nossa ignorância, do bem, e por isso erramos. Mas se não tivermos a humildade para reconhecer esse erro, não daremos passos maiores. Então, é essa proposta que eu faço comigo, de procurar pensar, o que eu posso melhorar da minha conduta, aonde estiver, com quem eu estou. O que eu posso fazer para que essa reflexão diária me torne uma pessoa mais tolerante no dia seguinte, menos abusada, enjoada, que os meus problemas de saúde, os meus conflitos pessoais, não me impeçam de tratar bem o outro, de ser generosa, de ser gentil, de olhar para aqueles que estão próximos, precisando de nós, e que muitas vezes, pela correria da nossa vida, nós não conseguimos enxergar as necessidades do outro e só as nossas. Que nós possamos pensar nisso e que façamos esse caminho de reparação. Reparar significa vivenciar o bem todos os dias. Fazer o bem que nos é possível. E fazer um esforço para que o mal não saia de nós. Para que ele tenha o controle. Eu não vou deixar esse meu erro sair.
Eu não vou deixar esse defeito aumentar meu sofrimento. Você agora vai estar sobre a minha tutela, defeito, porque eu vou te olhar. Eu não vou deixar você sair por aí ofendendo todo mundo, dizendo que falar a verdade é ofender os outros. Se achar no direito de censurar os outros, se achar no direito de ofender aos outros. Que nós pensemos sobre isso e que possamos traçar daqui para o final do ano que virtude eu posso pensar melhor e que defeito eu posso tentar trabalhar para que ele não tenha tanto espaço na minha vida, para que eu possa construir um amanhã melhor para a minha consciência, porque essa consciência tranquila, ela será construída pelo nosso esforço pessoal. E os Espíritos dizem que se nós quisermos superar qualquer defeito, conseguiríamos. Porque se pedirmos à espiritualidade o amparo para superar um defeito, nenhum de nós deixaremos de ser assistidos. Que Ele nos abençoe e que nós possamos confiar nessa proposta maravilhosa de Jesus na visão da doutrina dos Espíritos. Muito obrigada.